Capítulo 13. Ame o adolescente quando ele falhar. Daniel era um homem alto, de cabelos castanhos e barba bem aparada. Era um profissional bem-sucedido, muito respeitado na comunidade. Em meu escritório, porém, suas lágrimas corriam pelo rosto até a raiz da barba. Não posso acreditar, Dr. Chapman. Parece um pesadelo. Queria acordar e descobrir que foi apenas um sonho, mas sei que é realidade. Não faço ideia de como agir. Quero fazer o que é certo, mas em meu estado mental não sei se sou capaz. Uma parte de mim quer estrangular meu filho e perguntar: como você pôde fazer isso conosco? Mas a outra parte quer abraçá-lo e segurá-lo firme para sempre. Minha esposa está tão chateada que nem quis vir comigo hoje. Ele volta para casa amanhã e não sabemos como reagir. As lágrimas, a raiva, a frustração e a perplexidade de Daniel foram causadas por seu filho de 19 anos. Ele havia ligado na noite anterior da faculdade, em outro estado, dizendo que tinha engravidado uma garota e que ela não queria fazer um aborto. Disse que sabia o quanto aquela notícia iria magoá-los e que tinha consciência de que havia errado. No entanto, precisava de ajuda e não sabia a quem recorrer. Daniel e a esposa Mick tinham passado a noite em claro tentando consolar um ao outro, mas não havia consolo. O filho tinha errado e não havia resposta simples. Apenas os pais que receberam telefonemas desse tipo conseguem se identificar inteiramente com Daniel e Mick. A dor parece insuportável. As emoções são fisicamente intensas. Angústia, raiva, pena, tristeza e amor profundos. O tipo de amor que traz mais angústia, raiva, pena e tristeza. Um turbilhão na mente. Ainda tem um fio de esperança de que quando o sol nascer no dia seguinte, descobrirão que foi apenas um pesadelo, mas sabem em seu coração que precisam enfrentar a realidade de sonhos despedaçados. Os adolescentes falham. Ao me recordar da dor de Daniel e Mickey, também vêm à memória as palavras do psicólogo infantil John Rosemond. Educar bem os filhos significa fazer a coisa certa quando o filho faz a coisa errada. Esse é o assunto deste capítulo. Como reagir corretamente às escolhas erradas de nossos filhos. Não temos como impedir que nossos filhos errem. Com certeza, não temos como impedir que nossos adolescentes errem. Nem mesmo nossos esforços mais dedicados para amá-los e educá-los garante que terão sucesso. Adolescentes são indivíduos independentes, livres para fazer escolhas boas e más. Quando fazem escolhas infelizes, os pais sofrem. Faz parte da natureza da educação dos filhos. Como temos um relacionamento próximo, quando o adolescente erra, o restante da família sente o impacto. No entanto, ninguém o sente com a mesma força que os pais. As falhas dos adolescentes têm diferentes proporções. Como acontece com terremotos, existem tremores menores e alguns que atingem 7,5 na escala Richter. Claro que as consequências desses dois tipos de terremotos são bem diferentes. Alex errou 3 arremessos seguidos no jogo de basquete, um dos quais poderia ter dado a vitória ao time, enquanto amigos e familiares assistiam. Alex falhou, mas foi um pequeno tremor comparado com o erro do filho de Daniel e Mick. Mas e se um olheiro de um time profissional estivesse assistindo aquela partida? É importante considerar que existem diferentes tipos de falhas. Tipos de falhas. Frustração de expectativas. Não existem apenas diferentes graus de falhas, mas também diferentes tipos. O caso de Alex ilustra bem a frustração de expectativa dos pais. Esse tipo de falha acontece com frequência nos esportes, nas artes, nas tarefas escolares e assim por diante. Por vezes, o desempenho decepcionante ocorre porque os pais ou os adolescentes adotam expectativas irreais. Se o objetivo é irreal, o fracasso é inevitável. Pais deveriam saber que nem todo competidor poderá sair com a medalha de ouro. Se os pais se contentarem apenas com a perfeição, sempre estarão insatisfeitos com o adolescente. Objetivos de desempenho, quando não são alcançáveis, geram desânimo. Em competições, é possível que os pais tenham de ajudar o adolescente a ver o resultado por outro ponto de vista. Ficar em segundo lugar na final de um campeonato não é um fracasso. Se havia 30 times no campeonato, significa que seu time se saiu melhor que outros 28. Chegar em último lugar em uma maratona significa que você é melhor que 100.000 pessoas que nem conseguiram se qualificar para a corrida. Se a filha toca clarinete na banda da escola e ficou em 10º lugar em uma competição entre 100 escolas, a banda em que ela toca teve uma aprovação de 90%. Isso é motivo para celebrar, não para lamentar a péssima apresentação. Claro que todos gostariam de vencer todas as competições. No entanto, o fato de que pode haver apenas um vencedor não significa que todos os outros são perdedores. Em nossa cultura extremamente competitiva, em que vencer é tudo,
Muitas vezes os adolescentes são levados ao fracasso por adultos bem-intencionados, geralmente os pais. Em algumas ocasiões, seu desempenho também não é bom porque foram obrigados a se envolver com atividades que não têm nada a ver com o seu interesse ou aptidão. Por causa do interesse dos pais em esportes, o adolescente é obrigado a praticar alguma modalidade, quando na verdade o que ele queria mesmo era tocar na banda da escola. O garoto poderia ser um excelente trompetista. Em vez disso, está sentado no banco de reservas, sentindo-se fracassado no universo atlético. Forçar o adolescente a se envolver com atividades que não são de seu interesse é condená-lo ao fracasso. Conheci um pai que pressionou o filho para ser médico. O menino teve sérias dificuldades com química orgânica e com física na faculdade, mas depois de 2 colapsos resultantes de estresse, finalmente conseguiu se formar. No dia da formatura, entregou o diploma ao pai, mas se recusou a fazer residência. A última notícia que tive dele é que estava trabalhando no McDonald's enquanto tentava decidir o que queria fazer da vida. Claro que os pais podem expor o filho às suas próprias áreas de interesse, e é natural que isso aconteça. No entanto, não devem procurar manipulá-lo a fim de que atenda aos desejos deles quando não coincidem com seus interesses e aptidões. Pais que reconhecem essa tendência em si mesmos deveriam assistir ao filme Sociedade dos Poetas Mortos. Essa história comovente de um aluno do ensino médio que não conseguia agradar ao pai abrirá seus olhos. Falhas morais. O segundo tipo de falha do adolescente tem consequências muito mais sérias tanto para ele como para os pais. É o que chamo de falhas morais. Elas ocorrem quando o adolescente viola o código moral respeitado por sua família. Desde a mais tenra infância do filho, os pais lhe transmitem seus valores morais. A maioria espera que, na adolescência, embora o filho questione esses valores morais, venha a adotá-los por escolha própria. É evidente que nem sempre isso acontece. Os adolescentes violam códigos morais de 2 maneiras. Alguns fazem a escolha consciente de rejeitar os valores morais da família e criam seu próprio código. Outros, ao mesmo tempo que aceitam o sistema de valores familiar, acabam por desrespeitar seus preceitos. Ambos os casos resultam em sofrimento para os pais e também para o adolescente. Os pais verdadeiramente se entristecem quando o filho toma decisões que eles sabem que são erradas. Sabem as consequências que esperam seu adolescente. E o adolescente geralmente percebe que os pais ficaram decepcionados, ou pelo menos percebe o sofrimento, ou mesmo o distanciamento dos pais. Muitas vezes, falhas morais podem deixar os pais arrasados. A maioria já se perguntou secretamente: o que eu faria se minha filha adolescente ligasse e me dissesse que está grávida? Ou se meu filho comunicasse que a namorada está grávida, como aconteceu com Mickey e Daniel? O que faria se soubesse que meu adolescente é usuário ou traficante de drogas? O que faria se meu adolescente me informasse que tem AIDS ou alguma outra doença sexualmente transmissível? O que faria se recebesse uma ligação da delegacia avisando que meu filho foi preso por furto ou agressão física? Na verdade, essas são perguntas que milhares de pais serão obrigados a responder durante a adolescência dos filhos. Redenção em meio às falhas morais do adolescente. Nas páginas restantes deste capítulo, quero oferecer algumas sugestões práticas que ajudaram outros pais a lidar com as falhas morais dos filhos de uma forma que promoveu redenção. Quando usamos erros de nosso adolescente para demonstrar compaixão e desejo de restauração, estamos sendo bons pais e fazendo a coisa certa, quando o nosso filho fez a coisa errada, como diz Rosemont. 1. Não se culpe. Antes de ajudar seu filho, é preciso lidar com sua própria reação. A primeira coisa que muitos pais fazem quando os filhos erram é se perguntar: onde foi que nós erramos? É uma pergunta lógica, especialmente em nossa sociedade que dá tanta ênfase ao valor da educação correta dos filhos. No entanto, muitos livros de autoajuda e cursos sobre educação de filhos enfatizam demais o poder de educar corretamente os filhos, mas não reconhecem que os adolescentes têm liberdade de fazer as próprias escolhas. A verdade é que eles são capazes de fazer escolhas e as farão, tanto dentro quanto fora de casa. Essas escolhas sempre terão consequências. Escolhas infelizes produzem resultados prejudiciais, enquanto escolhas acertadas produzem bons frutos. É impossível os pais acompanharem os filhos 24 horas por dia e controlarem seu comportamento. Era o que você fazia quando sua filha tinha 3 anos, mas agora que tem 13, não é mais viável. Por mais assustador que pareça, é preciso dar ao adolescente a liberdade de tomar decisões. As escolhas se ampliam ao longo da adolescência. Esse é um processo necessário e geralmente saudável, mas aumenta o risco de o adolescente errar. Os pais que se culpam não ajudam o filho. Se os pais assumem a culpa, removem-na do adolescente.
Nessa dinâmica, é mais difícil de aprender com os próprios erros e é mais provável que os repita no futuro. Os pais mais propensos a assumir a culpa pelas falhas morais do adolescente são aqueles que têm consciência de que não foram bons pais na infância do filho. Não quero dar a entender que os pais não têm responsabilidade de dar uma boa educação. É importante compreender, porém, que você é responsável por seus próprios erros, e não pelos erros do adolescente. Se encontrar falhas específicas na forma como educou seu filho no passado, confesse-as para Deus e para o adolescente. Busque perdão de ambos, mas não assuma responsabilidade pelas escolhas infelizes de seu adolescente. 2. Não passe sermão. Na maior parte das vezes, o adolescente já está se sentindo culpado. Ele sabe quando seu comportamento magoou os pais. Tem consciência de que violou o código moral que aprendeu. Portanto, não é necessário passar um sermão. Para Daniel, o pai no início deste capítulo disse: quando seu filho voltar para casa amanhã, não deixe que suas primeiras palavras sejam de condenação. Não diga, por que você fez isso? Você sabe que vai contra tudo que lhe ensinamos durante todos esses anos? Como pôde fazer uma coisa dessas conosco? Você não faz ideia do quanto nos magoou. Você estragou tudo. Não acredito que tenha sido tão tolo. Entendo todos esses pensamentos e sentimentos, prossegui. Mas o garoto não precisa escutar essa condenação. Esses pensamentos já estão passando pela cabeça dele. Se disser essas coisas e fizer essas perguntas, ele pode se colocar na defensiva e parar de lidar com essas questões. O adolescente que errou precisa lidar com a sua própria culpa, mas não precisa de mais condenação. 3. Não tente consertar. A reação natural de muitos pais de tentar minimizar o que aconteceu, controlar os estragos e proteger o adolescente é, em minha opinião, uma abordagem imprudente. Se você procurar remover as consequências naturais dos erros do adolescente, trabalhará contra a maturidade dele. Adolescentes aprendem algumas das lições mais importantes da vida por meio da experiência e das consequências de seus erros. Quando os pais removem essas consequências, a mensagem que chega até o adolescente é outra. É uma mensagem que promove irresponsabilidade. Posso pisar na bola, e alguém dará um jeito nas coisas. Essa conclusão dificulta o processo de adquirir responsabilidade. Sei que é difícil ver o filho sofrer as consequências das próprias decisões, mas removê-las significa privá-lo de grandes oportunidades de aprendizado. Lembro-me de um pai que me disse: a coisa mais difícil que já fiz foi sair da sala do delegado e deixar meu filho atrás das grades. Poderia ter pagado a fiança, mas sabia que, se o fizesse, ele voltaria a vender drogas naquela mesma noite. Para o bem dele, escolhi deixá-lo sofrer as consequências de seus erros. Ao olhar para trás, vejo que foi uma das melhores decisões que tomei em favor dele. Até aqui focalizamos as coisas negativas. Não se culpe, não passe sermão no adolescente, não tente consertar as coisas. Vejamos agora os aspectos positivos. 4. Ame seu filho incondicionalmente. Primeiro, demonstre amor incondicional por seu filho. Isso não contradiz o que acabamos de dizer. Permitir que ele sofra as consequências de seus erros é em si um ato de amor. Ao fazê-lo, você está zelando pelo bem-estar dele, e zelar pelo bem do outro é a essência do amor. Meu enfoque nesta sessão, porém, é sobre suprir a necessidade emocional do adolescente de ser amado. Nesse aspecto, as 5 linguagens do amor são fundamentais. Se você conhece a linguagem do amor do seu adolescente, esse é o momento de usá-la alto e bom som, enquanto fala também as outras linguagens sempre que possível. As falhas morais do adolescente criam sentimentos de culpa, emoções que o afastam de você. Assim como Adão e Eva tentaram se esconder da presença de Deus no jardim do Éden, seu adolescente talvez tente se esconder de você. Talvez ele tenha medo de sua condenação. O modo como Deus tratou Adão e Eva é um bom exemplo para os pais. Ele permitiu que sofressem as consequências do erro, mas, ao mesmo tempo, lhes deu um presente. Eles tentaram se cobrir com folhas de figueira. Deus lhe deu vestes de peles de animais. Os pais sábios dão amor ao adolescente, qualquer que tenha sido o erro dele. Daniel e Mick me contaram que, quando o filho voltou para casa, eles o receberam na porta, de braços abertos. Abraçaram-no demoradamente e disseram em meio às lágrimas: "Nós te amamos." Então, sentaram-se e escutaram o filho confessar seus erros e pedir perdão. O amor incondicional cria um clima propício para o diálogo aberto. O adolescente precisa saber que, não importa o que tenha feito, existe alguém que continua a acreditar nele, a considerar que ele tem valor e que está disposto a perdoá-lo. Quando ele sente o amor emocional dos pais, existe maior probabilidade de encarar seus erros, aceitar as consequências
e tentar aprender algo positivo com a experiência. 5. Ouça-o com empatia. Como dissemos anteriormente, não é hora de passar um sermão, mas sim de escutar com empatia. Ter empatia significa identificar-se com os sentimentos da outra pessoa. Os pais precisam se colocar no lugar do filho e tentar entender o que o levou a cometer aquele erro e como está se sentindo no momento. Se o adolescente percebe que os pais estão se esforçando para entendê-lo e se identificam com os sentimentos dele, tem um incentivo para continuar a falar. Se contudo percebe que os pais o escutam com uma atitude julgadora, a conversa dura pouco e ele vai embora se sentindo rejeitado. Escutar com empatia pode ser ainda mais proveitoso se os pais fizerem perguntas que reflitam o que ouviram. Você está dizendo que foi isso que sentiu naquele momento? Está nos dizendo que imaginou que não o entenderíamos? É isso mesmo? Esse tipo de pergunta dá ao adolescente a oportunidade de esclarecer pensamentos e emoções e dá aos pais a oportunidade de compreender o que se passa. Escutar com empatia resulta em entendimento, o que cria a probabilidade de ajudar de fato o adolescente. 6. Dê apoio. Depois de ouvir e entender os pensamentos e sentimentos do adolescente, agora você tem condições de lhe dar apoio emocional. Deixe claro que, embora não concorde com as atitudes dele e não possa remover todas as consequências, estará ao lado dele ao longo do processo de aprender a lidar com as consequências de seus erros. Depois que Daniel e Mickey ouviram a história do filho e choraram com ele, Daniel disse ao garoto: "Quero que saiba que sua mãe e eu estamos com você. Claro que não estamos felizes com o que aconteceu. Não sabemos tudo o que virá pela frente, mas estaremos ao seu lado ao longo do processo. Queremos que assuma a responsabilidade em relação a essa moça e ao bebê e faremos o que estiver ao nosso alcance para apoiá-lo. Não significa que arcaremos com todas as despesas financeiras. A nosso ver, elas são responsabilidade sua. Mas lhe daremos apoio, oraremos por você e faremos tudo o que pudermos para ajudá-lo a se tornar uma pessoa mais forte depois de passar por essa situação." Essas são declarações de apoio emocional. O adolescente precisa saber que, embora tenha errado, não está sozinho na vida. Alguém se importa com ele o suficiente para dividir as dores e dificuldades. 7. Dê orientação. Dê orientação a seu filho. Não me refiro à manipulação. Pais que têm personalidade controladora muitas vezes querem determinar o rumo do comportamento do adolescente depois de uma falha moral. Quando os pais decidem o que deve ser feito e tentam convencer o adolescente a fazê-lo, estão manipulando e não orientando. Orientar é ajudar a refletir sobre a situação e a fazer as escolhas corretas para enfrentar as consequências da falha moral. Os pais devem levar a sério pensamentos, sentimentos e desejos do adolescente, e não desconsiderá-los como se não tivessem importância. Só porque o adolescente cometeu um erro moral, não significa que os pais devem tomar todas as decisões por ele. Será impossível o filho se tornar um adulto responsável se não tiver a liberdade de lidar com a situação e tomar as próprias decisões a respeito do rumo que deseja seguir. Uma forma de os pais orientarem o filho é ajudá-lo a desenvolver o próprio raciocínio até chegar à sua conclusão lógica. Por exemplo, o filho de Daniel e Mickey disse: "Uma das ideias que tive foi de mudar para a Califórnia e tentar recomeçar a vida lá." Mickey foi sábia em não ceder à sua vontade de dizer: "É uma ideia boa, não resolveria nada." Em vez disso, falou: "Se você conseguir dinheiro suficiente para se mudar para a Califórnia, que tipo de emprego vai procurar?" Depois que o filho explicou o que tinha em mente, Mickey perguntou: "Você acha que vai conseguir mandar dinheiro para a moça e ajudar a cobrir as despesas da criança?" Ao que o filho respondeu: "Claro, vou assumir responsabilidade." "Quem sabe seria bom pesquisar o custo de vida na Califórnia, ver quanto é o aluguel de um apartamento", Mickey propôs. Por meio de várias sugestões e perguntas, ajudou o filho a pensar sobre as implicações de mudar-se para a Califórnia. Pais que aprendem a dar este tipo de orientação continuarão a influenciar as decisões do filho de maneira positiva. Aqueles que julgam de imediato e fazem pronunciamentos dogmáticos a respeito das ideias e atos do adolescente, porém, interrompem o fluxo de comunicação e o levam a buscar orientação em outro lugar. O adolescente pode até tomar uma decisão imprudente como reação defensiva aos pais que assumem uma atitude de superioridade. Para muitos, é difícil dar orientação sem manipular. É mais fácil dizer ao adolescente o que pensamos e fazer asserções sobre a validade ou ao disparate de suas ideias. Essa abordagem, contudo, não o ajuda a tomar as próprias decisões. Ele não precisa de ordens, mas de direção. Outra maneira de dar orientação é compartilhar ideias como possibilidades.
e dizer: uma possibilidade seria. É muito mais proveitoso que você deveria. Lembre-se de que apesar de o adolescente ter errado, ele ainda quer desenvolver independência e identidade própria. Os pais não devem se esquecer desse elemento central da adolescência ao tentarem ajudar o filho a aprender com o erro. É provável que você enxergue saídas que o adolescente não vê, e sua percepção pode ser útil para ele se você a compartilhar como uma possibilidade e não como imposição. Se depois de toda a conversa, você vir que o adolescente está prestes a tomar uma decisão que, em sua opinião, será prejudicial, poderá piorar a situação em vez de melhorá-la, é possível continuar a dar orientação desde que você a apresente como conselho e não como ordem. O importante é reconhecer a autonomia do adolescente como pessoa e ter consciência de que, em última análise, ele tomará as próprias decisões. Nessa situação, um pai pode dizer: filho, quero que essa decisão seja sua, pois você terá de viver com as consequências. Mas quero conversar sobre as minhas apreensões em relação a essa ideia. Fale de seus temores e acrescente: são essas as razões que me fazem concluir que talvez seja melhor pensar em outra abordagem. Em seguida, apresente algumas de suas ideias. Desse modo, você não tira dele a responsabilidade de tomar as decisões, nem impõe seu desejo, mas lhe oferece suas ideias e impressões de uma forma em que existe maior probabilidade de serem aceitas. Se no final o adolescente tomar uma decisão que lhe parece imprudente, deixe que sofra os resultados naturais. Se esses resultados forem negativos e o adolescente falhar novamente, repita o processo descrito acima, lembrando-se de que pais responsáveis ajudam os filhos a aprender com seus erros. Problemas com álcool e drogas. Tendo em vista que o uso de drogas e o consumo de bebidas alcoólicas é um problema tão sério em nossa sociedade, parece-me necessário dirigir uma palavra aos pais sobre como ajudar os adolescentes nessa área. Primeiro, contudo, falemos de prevenção. A melhor coisa que os pais podem fazer assim que os filhos entrarem na adolescência é alertá-los a respeito do tabaco, do álcool e das drogas, aplicando os princípios que discutimos quanto a deixar que o adolescente sofra as consequências de suas escolhas. Em uma reunião de família, Jack e Sarah explicaram ao filho de 13 anos que poderia ser pressionado pelos amigos a fumar, beber e usar drogas. Agora que você é adolescente, acreditamos que tem idade suficiente para estar informado a respeito destes assuntos. Por isso, uma das coisas que faremos como família é assistir a uma palestra sobre os efeitos prejudiciais do cigarro. Queremos que você saiba dos fatos antes que os amigos tentem impressioná-lo a fumar. A maioria dos adolescentes tem uma reação positiva a essa oportunidade, e depois de ver fotos de pulmões doentes, escolhe não fumar. Como pais sábios, vocês podem usar uma abordagem semelhante em relação ao álcool e drogas, seja assistindo a palestras na comunidade ou escola, seja buscando dados na internet e discutindo os efeitos prejudiciais dessas substâncias. Informar o adolescente é um modo de levá-lo a tomar decisões inteligentes antes de sofrer a pressão de drogas. Depois de fornecer as informações básicas ao adolescente, pode ser interessante chamar a atenção dele ocasionalmente para reportagens sobre acidentes com fatalidades causados por motoristas embriagados. Também pode ser proveitoso levá-lo para visitar um centro de recuperação e participar de uma refeição ou assistir a um culto com homens ou mulheres cuja vida foi destruída por álcool e drogas. Dessa forma, o adolescente mais jovem tem a oportunidade de ver o lado triste do uso dessas substâncias. Você pode ainda falar sobre como os anúncios publicitários procuram iludir as pessoas, mostrando o consumo de álcool como algo positivo. Se o adolescente começar a perceber que os anúncios querem enganá-lo e a outros jovens, terá mais condições de se defender das propagandas de TV e da pressão dos colegas. Essa abordagem proativa é, em minha opinião, uma das melhores coisas que os pais podem fazer pelos adolescentes mais jovens. Se, contudo, você não realizou uma reunião de família no início da adolescência de seu filho e descobriu mais tarde que ele está fumando, precisa fazer uma escolha. Em vez de ignorar, na esperança de que ele pare sozinho, ou de vasculhar as gavetas dele e jogar os cigarros fora, imaginando que ele não comprará outros, é muito melhor confrontá-lo. Você provavelmente sabe que minha vontade sincera de que não fumo. Tenho motivos para isso. O cigarro é tremendamente prejudicial à saúde. No entanto, não posso tomar essa decisão por você. Posso proibi-lo de fumar aqui em casa, mas não tenho como controlar seu comportamento quando está na rua. Se você decidir continuar fumando, quero que tome essa decisão com os olhos bem abertos. Portanto, vou pedir que você participe de uma palestra no hospital que explica o que acontece quando as pessoas fumam. Não posso obrigá-lo a assistir à palestra, mas, como me importo com você, peço com insistência que participe. Se o adolescente concordar, tomará sua decisão ciente dos fatos. A maioria dos jovens opta por não fumar depois que recebe mais informações.
Se ele se recusar a assistir à palestra, os pais podem fazer duas coisas. Primeiro, podem proibi-lo de fumar em casa, explicando como é perigoso tornar os outros membros da família fumantes passivos. Segundo, enquanto o adolescente não assistir à palestra, os pais podem cortar a mesada e vários outros privilégios. Observe que você não o está obrigando a fazer nada, está apenas mostrando que liberdade e responsabilidade sempre andam juntas. Ele só terá a liberdade de receber a mesada quando exercer a responsabilidade de assistir à palestra. Talvez o problema não seja cigarro, mas álcool ou drogas. A ingestão de bebidas alcoólicas e o uso de drogas podem não apenas prejudicar e até destruir a vida do usuário, mas também a vida de outros ao redor. Se seu adolescente é viciado, precisa de ajuda especializada. Aconselho fortemente duas coisas. Primeiro, encontre um grupo do Nar-Anon ou Al-Anon em sua região e participe das reuniões. O Nar-Anon e o Al-Anon são organizações que ajudam pais ou outros membros da família de adolescentes viciados em drogas e álcool. Segundo, procure aconselhamento profissional. Encontre um psicólogo ou conselheiro especializado em ajudar pais a tomarem decisões prudentes no convívio com o filho viciado. Os pais não são capazes de resolver este problema sozinhos. Precisam do conhecimento daqueles que trabalham com adolescentes viciados. Também existem programas de recuperação que podem ajudar. Mesmo assim, você precisará da ajuda de um profissional que o oriente de modo a tomar decisões acertadas ao longo do processo. Se os pais do viciado não procuram ajuda para si mesmos, dificilmente conseguem ajudar o filho. O poder do amor. Muitos pais dizem: o pior momento de nossa vida foi o início de um relacionamento mais profundo e significativo com o nosso adolescente. O amor é a chave para transformar a tragédia em vitória. Pais que amam os filhos o suficiente para não se culpar, não passar sermões, saber escutar com empatia, dar apoio e orientação, tudo com amor incondicional, provavelmente verão os adolescentes caminhar a passos largos rumo à maturidade durante o processo de lidar com as consequências de seus erros. O propósito deste capítulo foi mostrar que o adolescente que erra não precisa de pais que o agridam, acusem e condenem. Também não precisa de pais que o pressionem e o obriguem a fazer a vontade deles. Precisa sim de pais que caminhem com ele, falando sua linguagem do amor com o desejo sincero de aprender com ele como tomar decisões responsáveis depois do erro. Pais que seguirem este caminho serão verdadeiramente bem-sucedidos.